Hora de conversar com Dora Kramer, Covaxin é o nosso primeiro assunto. Ô Dora, ontem ouvindo o presidente falar, a gente tem aí, Cadinha, a sonora o áudio do presidente? Coloca aí, então depois a gente comenta. Daí, ele que apresentou, eu nem sabia da questão como é que estava a tratativa da vacina, porque são 22 ministérios, então eu não tenho como saber o que acontece nos ministérios. Vou na confiança em cima de ministros e nada fizemos de errado. Bom, mudou o tom do discurso, né, o volume, talvez por não haver nenhum repórter presente, nenhuma repórter principalmente, mas a escolha das palavras, né, Dora, não é mais bater na mesa dizendo mentirosos, caluniadores, mentiroso e caluniador, agora já eu não sabia. Quem não sabia, não sabe de algo. Então o Bolsonaro deixa escapar que alguma coisa estava acontecendo de fato ali no Ministério da Saúde. E vem com esse discurso para boi dormir de que não tinha como saber, sendo que ele foi alertado por um servidor. Dora, e aí? Como é que você está vendo essa mudança de tom no discurso do presidente e as justificativas para a ação de Bolsonaro ou para a inação de Bolsonaro nesse, ao que tudo indica, escândalo de corrupção? Bom dia para você. Bom dia, Megali, bom dia, Carla, bom dia para todo mundo. Pois é, o tom é aquela valentia, aquela assertividade em relação ao presidente Bolsonaro, sempre, né, que é confrontado, ele usa esse tom. Com relação ao caso da Covaxin, a mudança de tom em relação ao governo como um todo, porque houve aquela reação do ministro Onyx Lorenzoni, completamente pautada na agressividade, na valentia, e aí ontem o presidente da República faz essa declaração totalmente num outro tom, muito mais ameno, falando, tergiversando, né? Porque ele foge da questão e tenta recorrer ao velho truque do eu não sabia. Esse truque foi o que livrou o então presidente Lula, em 2005, de ir para a denúncia, de estar na denúncia da PGR no caso do Mensalão. Alegou que não sabia e ali não havia nenhuma ligação direta de que ele soubesse, que até tanto que colou, né, essa versão, mas é diferente agora, né, Megali, Carla, porque o presidente não faz o principal. Para mim, até agora, é uma questão chave. Ele não nega que tem ouvido do deputado Luiz Miranda, do irmão dele, a referência àquela manifestação dele, ao ouvir a denúncia, dizendo: eu já sei o que acontece. É sempre isso. É o rolo do Ricardo Barros, né? Então, ele não desmentiu isso, que me chama a atenção, porque é isso que está patente. Essa que é a questão principal. Não dá para ele alegar que não sabia. Para ele alegar que não sabia, para ter alguma credibilidade, ele precisaria. A premissa disso era ele negar que tenha dito isso ao deputado. E ele não negou. E não negou por quê? Porque o governo está com medo que haja alguma prova mais contundente, uma gravação, porque o deputado disse que não gravou, jamais gravaria o presidente da República, mas aí completa, né? Bem, eu não estava sozinho, diz o deputado. Eu não estava sozinho nessa conversa. Tem o meu irmão, e ninguém perguntou para ele. Perguntou sobre gravação, né? Então, isso pode ser um blefe, mas pode ser uma indicação de que teria alguma gravação. E por isso é que o presidente não nega que tenha dito. Essa é a questão que vai se apresentar, é o centro dessa questão que agora fica mais complicada, porque não é só a CPI, né? Os senadores pediram ao Supremo Tribunal Federal apresentar uma notícia-crime, né? Sobre o suposto, ou provável, ou possível crime de prevaricação. Prevaricação é quando o agente público não age. Pode ter sido interesse próprio ou para proteger alguém. Isso aí só a investigação vai dizer. Isso foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal, por intermédio da ministra Rosa Weber, já pediu à Procuradoria-Geral da República que se manifeste. Deu 15 dias. A Procuradoria-Geral da República, comandada por um aliado do presidente Bolsonaro, poderia até
ignorar, enfim, postergar. Mas isso seria mais fácil se o pedido dos senadores fosse feito direto até para a PGR. Mas quando faz por intermédio do Supremo Tribunal Federal, essa negativa fica muito mais difícil. Tem 15 dias aí para essa resposta e nesse período também o governo também tem aí um espaço para contar uma história melhor do que as histórias que ele vem contando até agora sobre esse caso, que, ao contrário de facilitar, de esclarecer a situação do governo. Não acredito que travou a Dora Kramer. Mas a gente vai destravar. Vai destravar rapidinho, porque o que eu queria perguntar para ela, Megali, é com relação a Ricardo Barros. Né? Porque num primeiro momento, houve uma tentativa de se desqualificar as pessoas que estavam denunciando, né? Os depoentes, desqualificar o Luiz Miranda, porque o passado dele isso, o passado dele aquilo. A própria Dora Kramer citou a Malu Gaspar dizendo: denúncias normalmente não vêm de conventos, né? Elas vêm de locais onde as coisas acontecem. Tá, e o Roberto Jefferson, que não nos deixa mentir. E o que não houve também nessa fala, por exemplo, do presidente Jair Bolsonaro, foi mas é uma única fala de uma única pessoa que tem esse passado complicado contra o Ricardo Barros. Né, tentando desqualificar e jogar só ali na palavra do denunciante, né, do delator, vamos colocar entre aspas, a figura do Ricardo Barros. Então, Dora, eu pergunto para você, ela está de volta aqui, a gente conseguiu reconectar. Com relação à convocação, à participação, depoimento do Ricardo Barros na CPI. O que é que isso pode representar? Você acredita que ele deve falar aos senadores na CPI? E politicamente, o que isso significa? Porque tem que haver uma costura aí para o Ricardo Barros se apresentar também, não? Pois é, tem. Ele já disse que está à disposição, vai ser votado amanhã. O presidente da CPI, esse requerimento não vai ser votado hoje, vai ser votado amanhã, para ver se convoca ou não convoca. Obviamente vai ser aprovado, porque a oposição tem maioria, né? Então, não tenho ideia. Claro que ele vai negar, vai tentar enrolar, vai tentar, como você disse, colocar desconfiança no denunciante, mas o principal problema é esse. O denunciante falou para o presidente não negou que tenha ouvido isso. Então, é uma situação que, daquelas situações que a gente já viu na CPI, o deputado, no caso Ricardo Barros, pode contar a história que ele quiser. O problema não é ele contar a história que ele quiser, essa história ser convincente o bastante para que as pessoas acreditem. Eu não sei que tipo, como é que ele poderia concretamente, a única coisa que deixaria essa história, poderia derrubar essa história, ou pelo menos melhorar a situação do deputado Ricardo Barros, seria o presidente negar que ouviu. Isso ele não tá podendo fazer. Então, ali, politicamente, você pergunta, aí bota o Centrão no meio da história, né? No meio do rolo. A questão é que o Centrão está acostumado a frequentar esses rolos, né? Então, de repente, sempre dá um jeito de sair. O do deputado Ricardo Barros não vai me surpreender, gente, se ele, de repente, tomar a iniciativa de se afastar da liderança do governo na Câmara, argumentando que faz isso por iniciativa própria e que, então, até que tudo se esclareça, porque, afinal de contas, ele quer as investigações e tal, para sair um pouco de cena. Isso é uma maneira que sempre se faz para ver se as coisas esfriam. O problema, gente, são os fatos, né? As coisas não explicadas, as questões do contrato, tudo isso é muito concreto e tudo isso impede que essas versões, desculpas e tal, que elas colhem. Esse é o problema do governo. Por isso, ainda tem a questão de Pazuello, né? Aí tem só, vai jogar no colo do Pazuello ou não vai jogar no colo do Pazuello? Pois é. Aí Pazuello diz o quê? Tá bom, ouvi, mas, gente, o Pazuello ouviu essa história, segundo o relato do deputado e do irmão dele, ele já estava demitido, né? Já estava demitido e dando um tempo ali para fazer a transição.
2 dias depois, um dia depois, ele foi informado pelo presidente segundo o governo, no dia 21, dia 22 ele sai. Como é que deu tempo de apurar? Então também não cola, né? A história é toda muito frágil. É tudo esquisito. E o presidente, antes que pudesse trucar, já ouviu lá do Miranda que ele pediria 6. A gente não sabe se o Miranda tem ou não o Zap. Mas o presidente recuou. E não é do feitio do presidente Bolsonaro recuar dessa maneira. É tudo muito esquisito mesmo. Dora Kramer volta amanhã com outras análises. Então a semana tá só começando. Beijo pra você, Dora.